Painter Servant no Legacy, Servo do Pintor. Um dos decks já tradicionais do formato, né? Tá há muito tempo aí sendo um deck no formato e que recentemente ganhou umas cartinhas novas que deixou o deck mais forte, trouxe mais linhas pro deck, melhorou cartas que já faziam parte da montagem do deck, colocando combos novos para elas. Bom, o Painter tá num bom momento agora e eu, como jogador de Painter, queria aproveitar para trazer um pouquinho do deck, né, pro público de Legacy brasileiro e pro público de Magic brasileiro no geral, porque considero ele um deck muito único e específico em todo o Magic, né? E acho que tem linhas muito interessantes e é uma jogatina, uma gameplay muito divertida, muito criativa, né? E gosto muito desse deck, né? Meu deck preferido da minha vida como jogador de Magic é o Painter Servant. Bom, o Painter, a carta que dá nome ao deck, o Servo do Pintor, curiosamente ele não é um pintor, né? Ele é apenas o Servo do Pintor. Ele é uma carta de Shadowmoor, né? Pântano Sombrio, que é um espantalho 1/3 por 2 manas, uma criatura artefato, que quando entra, você... Na verdade não quando entra, né? Enquanto ele entra... Quando ele entra, você escolhe uma cor e todas as cartas do jogo agora também têm essa cor, né? Então, se você escolhe azul, por exemplo, todas as cartas do jogo, no exílio, no cemitério, na mão do oponente, são azuis também, sem perder as cores que elas já tinham, né? Com isso você tem a Grindstone, né? Que é o artefato que por 3 manas e uma virada você mila 2 cartas de um jogador alvo, e se elas tiverem a mesma cor, você repete esse processo, portanto, com o Painter você mila por completo o seu oponente, né? Não é um deck de 1000, mas ele comba usando o 1000 infinito, jogando todo o deck do seu oponente no cemitério. Você também pode fazer algumas coisas fofas com isso, né? Com o 1000 e tal, porque você tem o Goblin Engineer e o Goblin Welder como as 2 cartas meio de motor do deck, digamos assim. O Welder é uma carta antiga de Urza's Legacy, que você vira para trocar um artefato do Grave com um artefato do campo, seja seu ou seja do oponente. Você pode trocar artefatos do oponente, do Grave dele pro campo, do campo pro Grave. E o Goblin Engineer é uma releitura de MH1 dessa carta, que quando ele entra... Você procura um artefato, coloca no cemitério e depois embaralha o Grimório. E por uma vermelha, virando e sacrificando o artefato, você volta um outro artefato com custo 3 ou menos do Grave pro campo. Então o efeito que ele faz é igual ao do Elder, pior, né? Porque você precisa de uma mana vermelha para ativar e tem que ser um artefato de custo 3 ou menos. O Elder não tem essa restrição, pode ser qualquer artefato, voltando. Mas ele tem esse ETB de buscar um artefato para o cemitério, né? Então, por exemplo, se você tem uma Grindstone em campo, você pode invocar um Goblin Engineer, ele vai colocar um Painter no Grave, e no próximo turno você pode ativar a Grindstone, segurar a prioridade da ativação, trocar a própria Grindstone com o Painter, decidir uma cor e ganhar o jogo, né? Linhas desse tipo, assim, são as linhas comuns desse deck. É um deck que usa muito artefato, né? Porque você tem esse motor de artefatos aqui, muitos artefatos com ETBs, né, que quando entram fazem alguma coisa. E então é um deck combo que joga o jogo justo também, né? Ele joga o mid-range game, ele tem Urza Saga, ele tem Fable, né? E recentemente ele ganhou esse novo combo da Silver Valence, que quando ela entra ou ela sai, ela é um artefato azul, né, com flash. Quando ela entra ou quando ela sai do campo, você pode virar ou desvirar a criatura alvo. Com isso você consegue desvirar um Goblin Welder quando ele vira para trocar a Silver Valence com alguma coisa. Seja com ela entrando, seja com ela saindo. Portanto, qualquer coisa no cemitério que seja um artefato, a Silver Valence e o Welder, você tem welds, né, digamos assim, trocas infinitas, né? Com isso, por exemplo, em um Legion Extruder você dá 2 de dano em qualquer alvo infinitas vezes, ou com uma simples Great Furnace você gera mana vermelha infinita. Então agora tem esse novo combo, isso também serve para proteger, né, o seu próprio combo, ou proteger uma Ensnaring Bridge, caso você esteja sob pressão de criaturas. Então é um deck meio que faz tudo, assim, né, um deck toolbox,
que você tem várias linhas, assim, você se protege de criaturas, você consegue, principalmente com a ajuda do sideboard, se proteger de fast combo, por exemplo, mas na verdade você se protege sim de fast combo mesmo no G1, porque você tem a combinação de Painter com o Pyroblast, você fala azul com a entrada do Painter, e você agora tem uma mana vermelha, countera qualquer spell que não seja incounterável, ou destrói qualquer permanente que não seja indestrutível. Então, realmente, assim, é uma combinação muito forte, que é meio que a base do deck, assim, original mono-red, era ter 4 Pyroblasts e 2 Red Elemental Blasts. Com essa entrada do combo novo da Silver Valence, acabou entrando, né, perdeu alguns slots o deck, a gente até perde uma Fable, pra entrada de 3, isso é mais também uma decisão minha, mas eu acredito que é certa. A gente adiciona 3 Silver Valence, adiciona 4 Melded Moxide, que quando entra você pode descartar uma carta, se você fizer isso, você compra 2 cartas, que acaba sendo uma engine muito boa, né, de comprar cartas e também jogar Silver Valence pro Grave, jogar outros artefatos pro Grave, avança no deck, né, o deck tem um problema de card draw, que foi meio que solucionado pela Melded Moxide. E, enfim, muitas linhas, assim, muitos caminhos, é um deck que você precisa pensar muito na mana que você vai descer, né, você precisa descer corretamente as coisas pra não se encrencar. E coisas assim, eu vou jogar hoje com uma versão que tá com uma Dumping Sphere. Vou até adicionar ela aqui pra... Ih, não tá aqui, peraí. Tá com uma Dumping Sphere em vez das 3 Mind Break Traps. A Dumping Sphere era uma carta que eu dependia mais contra Fast Combo, mas agora como eu não tenho mais tanta mana rápida, não tenho 2 City of Traitors mais no deck, eu tenho só 4 tumbas pra gerar no turno 1 2 manas incolores, eu acabei descendo pra uma só, Dumping Sphere, inclusive cheguei a jogar com 0, né, recentemente com 3 Mind Break Traps. Mas é uma carta que quando entra, assim, faz muita diferença nesses embates contra Tess, contra Opsal Spells, contra Rubstorm, enfim, os decks mais rápidos do formato, né? A gente tem o Disruptor Flute, que é uma carta muito útil, às vezes eu penso em jogar com 3, porque é uma carta que ela beneficia muito quem conhece os decks, né? Você saber o que você está enfrentando, o que vai ter no sideboard do oponente, pode fazer muita diferença essa flauta. Eu acho que o Legacy muito hoje, né, os jogos 2 e 3 sempre são ao redor de flautas, porque qualquer deck pode ter, né? E você acaba vendo em builds de todos os decks, você vê flauta. Fúria eu acho que é muito útil, é mais útil do que parece contra Control, por exemplo, né? Você destrói bem os Planinautas do oponente. Eu puxo inclusive contra coisas meio não tradicionais, assim, que você pensa, né? Como tipo um Jessica Control, como eu falei, ou mesmo até dá pra gente cogitar puxar contra decks de carne, né? Pra conseguir se livrar do carne. A gente tem 2 Magos da Lua, nosso deck é um deck Zet, mas não é tão relevante a parte azul, é por causa da Silver Valence, né? Antigamente o deck era totalmente mono-red, tinha 9 montanhas, agora a gente tem essa mana base mais estranha, né? Com Fetch, com mais mana artefato e com algumas manas azuis, mas não importa tanto a mana azul, né? Faz diferença em alguns jogos, mas o Magos a gente puxa sem dó, né? Sem medo. Só tem 3 cartas azuis que a gente vai castar. A Mind Break Trap pra Fast Combo, né? A Soulguard Lantern é uma carta que originalmente era de mainboard, mas com essa entrada das cartas novas é uma carta que pôde ir pro sideboard. A Epiphaniddle tinha ido junto, mas ela teve que voltar, porque a Epiphaniddle é muito, muito, muito útil no Legacy, né? E ainda mais pro meu deck faz muito sentido, um deck de Urza Saga, né? Poder pegar a Epiphaniddle da Saga, enfim. Aí a Soulguard Lantern é boa, assim, contra Fast Combos, tipo Upsal Spells especificamente, né? E também é uma carta que, contra decks que tem Enhaku, ajuda a gente poder combar com o Painter, porque o Enhaku embaralharia, né, o deck do cara quando ele é milado, aí você responde estourando a Soulguard Lantern e exila o deck do cara inteiro. Ao trigger do Enhaku, né? Então a gente ainda tem a Soulguard Lantern como um Grave Hate genérico, mais essa combinação Painter Grindstone contra Enhaku. Surgical Extraction eu acho uma carta muito útil, né? Também é uma carta assim como a flauta, meio skill-based, assim, tipo, você sabendo o que você tá enfrentando, sabendo o que você tem que tirar, pode ser muito bom. Eu acho que tem matchups que é muito útil você saber a mão do oponente, então eu gosto de Surgical por causa disso, né? Puxo o Surgical, por exemplo, contra Sneak and Show, que é um deck que eu acho que melhorou muito a matchup pro Painter depois da chegada da Silver Valence. Mas ainda é um deck que a gente tem que ficar esperto, é um deck de Haku, é um deck que ganha rápido, né? E que tem muito hate vermelho, né? Tipo a Braid, Brothers Urgent no sideboard. Então eu gosto de Surgical Extraction muito pela informação também. É um deck que, né? Tem decks que são muito impactados por Surgical. Lands é outro deck que sofre pra Surgical, enfim.
Time Malfunction é meio que é minha gracinha, assim, é uma carta que eu tô apaixonado por ela. Ela substituiu o Abrade, porque é muito útil, assim, o fato de você poder mudar um target único de uma spell ou ability, além de destruir um artefato, e até a terceira habilidade de uma ou duas criaturas alvo não podem bloquear esse turno. Eu acho uma carta que tem muito texto, assim. É muito útil contra o B-Tempo, por exemplo, né, que pode ter no Rod, e se não tiver, isso aqui pega muitas coisas do B-Tempo, pega Removal, né, eu puxo contra Controls também, que vão tentar remover nossas criaturas, que são preciosas, né. Enfim, chega de papo, vamos jogar um joguinho aqui e vou ir comentando e falando um pouco, assim, das minhas ideias e do que eu penso como jogador de Painter. Vamos lá. A gente tá com uma mão aqui já analisando que contra o deck azul é excelente, mas não sei dizer o quão boa ela é contra esse oponente. Extruder é um pouco uma carta morta, né? Aqui a gente provavelmente vai abrir de Thundering Falls, porque não dá pra ter land desvirada mais pra frente do jogo. Land virada, né? Mais pra frente no jogo. Bom, ele foi a 6 aqui. Sempre tem que observar o Mulligan no Legacy, né? Mulligans muito agressivos. A gente sempre fica com medo de uma win no turno 1. Urborg e Thoughtseizing. Tá, ele vai tirar o Goblin Welder aqui. Eu não sei o que o Urborg significa. Talvez... Smallpox? Smallpox é um probleminha. Tá, é uma pena, mas o Goblin Welder já foi embora. A gente vai fazer o Thundering Falls aqui. Eu vou equipar Lands. Lotus Petal dá pra pôr no Grave, sinceramente. Que um artefato no Grave é bom isso. E segue o jogo, segue o baile. Tumba. Orcish Bowmasters. Ele tendo Orcish Bowmasters, na minha opinião, é um erro ele descartar com Thoughtseize o Goblin Welder. Porque ele... Opa, acabei passando pra segunda main phase, mas tá tudo certo. Eu acho que eu vou desenvolver o Goblin Engineer. Será que a gente não devia ter jogado esse Lotus Petal pro Grave? Acho que vou começar com Legion Extruder, talvez. Extruder mata o Orcish Bowmaster, não é tão bom, mas é alguma coisa, né? E aí volta com Engineer pra alguma coisa do Grave. Acho que não... Eu preferia que isso aqui fosse uma Melded Moxite. Eu acho que eu vou só desenvolver o Goblin Engineer aqui. E eu acho que nesse Goblin Engineer a gente pode buscar Painter sem medo. A gente poderia talvez buscar talvez algo mais fofo assim, né? O Phyrexian Dragon Agent também não me parece tão ruim e tal. Mas o Painter é metade do nosso combo e a gente tem 2 Pyroblast na mão, né? A gente precisa tirar um pouco de suco desse Pyroblast e o Painter ajuda nesse sentido. Pântano. Uma Great Furnace seria um bom draw aqui. Passou. Tá. Eu acho, porque ele tá atacando assim, ele tem outro Orcish Bowmasters, né? A gente só toma. Eu acho que isso deve ser alguma variação de Mono Black agro. Então isso que ele tá segurando é um Opposition Agent. Bom, por aqui a gente segue, esse foi um bom draw. A gente pode fazer um Legion Extruder e segurar pro Painter, é uma possibilidade. A gente faz assim. Legion Extruder matando um dos Bowmasters. Ok. Tá bom, eu acho que ele leu errado a carta, ele acha que a gente vai perder a nossa criatura aqui. Mas isso não é um draw, e é importante, né, para os jogadores de Bowmasters entender que nenhum draw do nosso deck a mais é um draw obrigatório, né, eles são todos draws opcionais. Eu posso escolher dar draw ou não com o Fable, com o Moxito, então não tem muito momento bom, assim, digamos assim, pra pegar de surpresa com o Bowmasters. Você vai impedir eu de dar os draws, né, muito provavelmente. Eu não vou dar os draws com o Bowmasters respondido com o trigger de um draw opcional. Discard draw meu, né? Tipo de Moxito ou de Fable. Mas dito isso, eu não vou estar tomando um monte de dano como se fosse um Brainstorm. Puta que o pariu. Carne the Great Creator. Do nada, ok. É uma lista meio... Mono Black Good Stuff. Talvez seja Elmo, né? Se for Elmo... Porque o Carne busca o Elmo, né? Mas aí a gente teria visto talvez uma leyline na mão inicial. Claro que não. Pode ser que não. Vamos ver o que ele busca aqui. Tá, ele que matou Coaching. Ele vai castar Coaching aqui. Tudo bem. Ele vai virar no nosso Engineer. Será?
Eu tinha que ter buscado antes, né? Eu acho que eu tinha que ter fechado na main dele. Eu preciso botar um pause na main do oponente. Vou pegar uma montanha aqui. Bom, aqui já deu certo, tudo bem. Podia ter trocado pro Painter já no passe. Também foi um erro isso. Mas tudo bem, tô jogando meio errado. Vermelho aqui, eu vou trocar o Painter com o Extruder. Eu vou só suspender uma mana vermelha em resposta a isso. Tudo é azul agora e vou demonstrar o poder do Painter. Vou dar um Pyroblast num Carne da Great Creator. A gente até podia ter feito um Bolt nele, mas a gente pode ter mais uso pra esse Bolt em criaturas, né? Veremos. Ok, ele vai perder uma land aqui, mais uma tumba. Vamos ver o que ele vai fazer. Nada, aparentemente. Pensei em estourar o Urborg dele. Isso aqui ajuda bastante a gente, tá? Porque a gente consegue fazer a saga e fazer possivelmente uma Fable, né? Com Pyroblast Up, que é ótimo. Eu quero bater com esse Goblin Engineer aqui. Acho que eu não me importo. Eu me importo um pouquinho, sim. Eu vou bater com o Painter aqui. Quando a gente vai tomar, eu vou fazer vermelha, vermelha, incolor, preta, vai, só pela graça. Fable. Tá. Agora aqui a gente vai meio que garantir o nosso card draw. E também o nosso card draw não, nossos tesouros, que vai ser importante para as trocas e retrocas. 2 cartas na mão, tá só passando. Tá. Aqui eu vou fazer gracinhas. Vamos pra Endstep. Eu vou trocar esse Painter com o Legion Extruder. Isso vai dar 2 de dano no Archwitch Bowmaster. Ok. A gente vai descartar 2 cartas. Se eu fizer isso... A gente até pode matar esse Archwitch Bowmaster, né? Pra fazer isso. Mas eu creio que essa mão é boa, na verdade. Não acho que a gente precise descartar nada. Se eu fosse descartar, eu só descartaria uma das Fables. Pra tentar garantir mais uma land, né? Mas eu acho que tá tudo bem. Beleza. Aqui a gente vai pra combate. Vou bater 2 aqui. Tesourinho, importante. Acho que é isso. Vou só passar. Beleza, o cara concedeu. Ele tava, acho que, muito dependendo do Carnegie Creator. Eu ainda não aprendi exatamente, assim, nessa versão nova do deck, como fazer o sideboarding. Tô nesse processo. Essa mão é ótima. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com o combo de Elmo. O combo de Elmo, ele é divergível, eu acho que é bom. Vou equipar essa mão. Ok, Urborg. Top Siege, provavelmente tirando a Fúria, o Goblin Engineer. A gente não viu, então, uma Leyline do nosso oponente. Ok, tirando a Grindstone. Bom, isso meio que tomou uma decisão pra gente, né? A gente ia começar de montanha Grindstone. A gente não viu ainda se tem Wasteland ou não. Tá, isso muda de novo a nossa decisão. Eu vou abrir de Bloodstained Mire. Não tem pra que arriscar e tomar uma Wasteland do nada. Eu vou abrir de montanha básica Goblin Welder. Foi um ótimo top deck, né? A gente já tem um artefato no Grave. A gente queria essa Grindstone, né? Mesmo com o Goblin Welder, porque isso faria a gente conseguir pegar um Engineer e ter né, um artefato no Grave e um no campo. Mas, tudo bem. City of Traitors. E tem bastante mana injusta, né? O que me deixa bem tentado a falar que é realmente Elmo, né? Mono Black Helm. Me faz esperar Leylines of the Void, né? Me surpreendeu um pouco não ter aparecido ainda. Mas, não sei também. Pode ser só uma espécie de Mono Black Control, um build dele, assim, né? Tá bom. Tumba, tumba. Tá, a gente vai ter que fazer essa fúria um pouco fora da nossa vontade, assim. E vai ser provavelmente exilando o Timely Malfunction, o que vai ser uma pena também. Mas a gente só precisa avançar, né? Então a gente vai exilar um Timely Malfunction aqui. Vou dar um de dano no Orc e 3 na Arm. Não que seja relevante, né? Mas sei lá. É bom ter esse costume, até porque eles podem flashar um Orc em resposta, aí você só deu um de dano na Arm, e aí a Arm fica 2. Coisas assim. Bom, a gente não vai tomar dano por causa do Urborg, isso é bom. Fazer o Moxito, descartar a tumba. Agora a gente tem um artefato no campo também, o que é relevante. E Mono Black tem uma dificuldade muito grande de lidar com o artefato, né? É importante ressaltar isso. A gente provavelmente vai de Phyrexian Dragon Engine aqui nesse Goblin Engineer. Um bom draw do topo seria a Arena da Glória, mas não precisa também.
Eu acho que tá tudo bem. Tendo 2 Engineers ainda, tá tudo certo. Chrome Mox. Tá, a presença de Chrome Mox faz com que, mesmo com o Leyline of the Void, o Goblin Welder provavelmente tem texto, né? Ele deve ter outros artefatos. Não duvido que ele tenha trazido flautas, tá? Ele realmente tem o Position Agent, como a gente achou, né? Aqui tem 4 manas, pode fazer um Carne aqui. Ask and you shall receive. Bem punido, né, pela fúria, mas foi uma decisão que a gente tomou. Vamos ver o que ele vai buscar. Se ele busca, né, porque ele fica suscetível a Bolt. Se eu ripar um Bolt do topo, eu consigo matar esse Carne. Tem uma flauta também no meu deck, tem Draws, né. Mas se ele vai pra win. Ele escolheu a Coaching de novo. Então, no turno que vem ele quer começar a destruir meus artefatos. Isso é um draw inútil agora. Acho que eu vou segurar essa tumba na minha mão, então, pra proteger ela. Ainda que é uma pena que ele vai estourar minha montanha, né. A gente vai acabar perdendo uma montanha nesse processo. Eu acredito que a escolha ainda seja o Phyrexian Dragon Engine. Bom, turno que vem ele vai castar ali Metal Count, ativar e ativar o Carne pra destruir a minha montanha. Eu devia ter descido a Moxopal só pra ser um bait, né, pra ele estourar com o Carne, mas tudo bem. Dot Void Walker, ok. Bom, se ele tem Dot Void Walker, ele não tem... Pode ser os dois, né? Eu queria jogar esse jogo até eu ver alguma informação, descobrir se é Elmo mesmo. Ele vai destruir minha montanha agora. Ai, que bom draw. A gente acha a montanha de volta, né? O que é ótimo. Montanha. Vou descer um Moxopal aqui. E eu acho que dá pra esperar, né? Pra fazer o Dragon Engine quando ele for bater. Até porque eu não vou achar mais mana, né? Não tem macaco nessa lista, não tem Simian Spirit Guide. Te espera aqui. A gente tem que pensar muito também no artefato que a gente vai jogar pro Grave. Acho que eu vou dar Moxopal pra ele, né? Nesse caso. Eu ainda não vi nenhum tipo de remoção, né? Nesse deck, o que é muito curioso. Ok. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai trocar o nosso Phyrexian Dragon Engine com o nosso novo artefato, que é essa montanha. Então a gente tira um pouco mais de proveito, né? Caso eu venha o Mirza Saga. Ok? E com esse Doubt eu acho que deixa ainda mais claro que a gente vai jogar isso aqui fora. Bom, um Archball Masters eu acho que eu concedo aqui. Talvez não também, porque... Ok, só usabilidade. Porque o Doubt Void Walker não pode bloquear, né? É importante isso. Bom, a Urza Saga que a gente falou, né? A gente não quer ver uma criatura aqui. O Top Siege é muito suave. Ele perdeu 2 de vida basicamente de graça, né? Pra jogar fora uma Soulguard Lantern que não tinha texto pra gente. Tá, o oponente não entendi essa jogada dele. Ele podia ter feito esse Bowmaster em resposta ao Dragon Engine. Ele talvez não conheça a carta. Perdeu a chance de ter mais um corpo, né? Nossa, só os draws ruins. Tá. Esse Engineer é essencialmente inútil, né? Ele esqueceu de bater com o Dot Void Walker também. Não tem muito, eu acho, alguma coisa que ele tenha muito uso, assim. Ele tem uma Soulguard Lantern, né? Que é inútil. Ele dá um draw com ela. Tá, eu vou bater aqui no Carne. Ok. E oponente. Bom, nosso oponente é bem novato, né? Ele não sabe do Double Strike. First Strike Damage. Vou matar os 2 bichos dele. E o meu Dragon Engine vai sair ileso. Bloodstained Mire vai. Tá, aqui é onde eu posso perder o jogo, né? Elmo, confirmando nossa suspeita. Eu quero ler o texto do Elmo. Target Opponent. Então creio que a gente não possa mudar. Depois eu preciso ver o texto atual dele, se é esse mesmo. Deve ser, né? A gente não pode reverter com a Time Malfunction. Isso aqui ainda tem texto, né? Porque a gente muda os alvos do Carne. Bom, eu vou trazer mais uma de Superflute. Eu acho que dá pra tirar o Soulguard Lantern, não é tão útil. Talvez mais um Elder. Pensando. E tirar uma Lotus Petal. Acho que isso é o certo. Beleza. Tentar ganhar aqui. Ok. É uma mão com algumas coisas, assim. Eu acho que a gente pode iniciar de Tumba e Caldeirão. Vou equipar essa mão. Ainda tem que esperar, né, o Leyline of the Void. Vamos lá. Tumba, Caldeirão. Vai. Me surpreende, né, ele não tá usando Leyline num deck que comba com Leyline of the Void.
pelo menos não veio em nenhum dos 3 jogos. E ele moligou em 2 deles. Então, sei lá, acho estranho e improvável. Ok. Top Siege. Dark Ritual. Tá bom. E um Top Siege. Tá, ele vai tirar a Fúria aqui, o que é ruim. Porque ele ganha uma Fúria, né? Se ele não tirar a Fúria, eu vou tirar esse Dot Voidwalker. Perfeito. Tá, só antes do end step eu vou tirar o Top Siege aqui. Ok. Tá, a gente vai Fablificar tudo aqui. Fablezinho, Fable. Unmask. E ele exilou uma Leyline of the Void. Será que ele não sabe colocar a Leyline em campo? Eu já fiz isso sem querer no meu começo no mall. Tá, isso foi uma ótima escolha dele pra gente, né? Pra ele ter um Dot Voidwalker que anula o próprio Engineer. Eu tô vencendo esse jogo, tá? Acho que... Não sei se tá aparente, mas... Ele gastou a mão dele pra tentar lidar comigo. E eu tenho uma Fable, próximo a ter 2 Fables. Um Soul Cauldron e um Goblin Shaman me rampando. Ok, eu vou tirar o MS aqui. Podia tirar o Dark Ritual, mas só tô mantendo menos tipos possíveis, né, no grave dele. No caso de um Barrel Goyf. Ok, eu quero descartar um Goblin Welder. Acho que sim. Tá bom, eu vou ver se ele responde aqui. Ele não sabe mesmo, né? Eu vou usar a habilidade. Vou descartar o Welder. E eu acho que eu posso descartar esse Mire, sim. Ok. Ele é um deck de carne, né? Então eu não quero também ficar preso com esse tesouro. Eu vou fazer uma coisa talvez não tão ortodoxa assim. E eu vou fazer a segunda Fable usando o tesouro, não tomando dano aqui. Eu já tô a 13, né? Eu vou fazer a Fable usando o tesouro, pensando num carne futuro, né? Fazendo meu segundo Goblin Shaman. E eu vou descer o Bloodstained Mire com a intenção de fazer um Surveil. 3 Doubt. Esse Doubt tá doendo. Vai ser muito bom conseguir matar esse Doubt com qualquer uma dos meus matadores de Doubt. E crescer os meus Goblin Shamans e ganhar a habilidade do Doubt. Nossa, vai ser muito insano se eu conseguir matar esse Doubt e ter todas as cartas à minha disposição. Pensei isso agora. Tá, end step eu vou exilar aqui. E eu vou surveilar. Snaring Bridge é um bom top deck, eu vou manter. Porque eu vou conseguir manipular pra que... Deixa eu só pensar como que eu vou fazer isso. Yes, eu vou descartar uma Great Furnace. Surveillance Cam é bom também, na verdade, porque... Vira, né, o Doubt Voidwalker. Pode ser até melhor do que a Snaring Bridge, na verdade. Bom, combate. Bater 4. Criar 2 tesouros. Na upkeep eu vou virar já ele. Virar o Doubt Voidwalker. Tá, esse Top 6 é bem ruim, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é ok. Tipo, a gente não queria ter perdido essa ponte, mas ao mesmo tempo a gente precisa criar pressão, né? E ele perde vida também no top 6 e dá mais uma carta pra gente aqui. Acho que tá tudo bem. A gente só não vai ainda estourar essa Surveillance. A gente vai fazer isso num próximo turno, ok? Exilar a Saga. Aqui a gente já tem aquele nosso truquezinho dos bichinhos infinitos, né? Fazer 2 tesouros. A gente tem toda a capacidade de vencer esse jogo aqui, tá? Step. Upkeep eu vou estourar aqui. Azul, branco aqui. Virar o Doubt Voidwalker. Comprar 2 cartas. Beleza. Eu acho que eu venci aqui. Porque eu posso fazer isso aqui, ó. Ele deve ter muitas cartas presas na mão.